Poder. Pronto, pronto. Aí depois, no finalzinho, a gente passa para vocês tudo, viu? E já ajusta. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou colocar uma apresentação para poder passar. Eu queria que vocês me dessem um ok na hora que aparecesse aí. Pode ser? Sim. Pode. Então, peraí. Deixa eu só checar aqui direitinho. Pronto. Quando aparecer aí, vocês avisam para mim, por gentileza. A Solange está entrando, ó. Pronto. Quando aparecer, quem tiver no celular, vira o celular de lado, vai ficar numa situação melhor. Boa noite. Vai ficar melhor para vocês acompanharem. Prontinho? Apareceu aí para vocês? Apareceu a imagem para vocês? Pronto, só dá o ok. Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ícaro, vou estar conduzindo aqui com vocês agora essa breve introdução aí sobre o que é permissão. Alguém aqui já ouviu falar nesse conceito de permissão? Só para a gente ver, deixar na mesma página, vocês já ouviram falar? Tirando a Ariane, né, que já conhece. Mais alguém já ouviu falar nesse conceito de permissão? Olha o microfone, viu? Permissão para prosperar? Permissão. Permissão? Isso. Permissão é quando Não, a gente eu sei o que é permite... prosperar, mas não permissão, não sei. Mais alguém? Alguém já viu? Então, Ouviu falar sobre isso? a permissão é que a gente permite mudar de nível, mudar de situação, mudar de... É esse tipo de permissão? É permissão no sentido assim de você estar pronta para avançar. Quantas aqui já chegaram no nível que queria? Aí, hoje a gente está falando de Mary Kay, né? Dentro da Mary Kay. Quantos aqui já chegaram nesse nível que queria dentro da Mary Kay? Eu não. Eu quero chegar em níveis maiores. E eu queria até ver com vocês qual é o nível que vocês querem chegar. Eu quero ser nacional. Como é o nome? Nacional? É porque eu só preciso estar na mesma página para poder ver. Nacional, o nome chama? Isso, eu quero o topo dessa carreira. Pronto. Também quero o topo. Qual é o topo dessa carreira? Consultora nacional? Isso. Consultora nacional toma conta de quantas consultoras independentes? Só para eu ter uma noção. Na rede dela? Ou é por faturamento? O que eu tô fazendo aqui, senhor? Você deve ter apertado o vídeo, para olhar, né, o vídeo, né, que fala. Isso. Voltou. Oi? Estão me ouvindo? Cátia, cadê você? Pronto, voltou. Aí, voltou. Mas tá mudo agora. Só abrir o microfone. Foi? Foi. Ai, gente, eu tô aprendendo com essa tecnologia ainda, tá? Esse conceito de permissão é uma permissão mais íntima, é você, o quanto você se permite avançar. E é isso que a gente vai falar hoje, um pouquinho sobre esse conceito. É um conceito relativamente novo, para vocês terem uma noção, eu também não conhecia até pouco tempo atrás, mas é libertador, porque começa a explicar muita coisa e é por isso que eu estou aqui. Na verdade, eu digo sempre que minha missão é ser só a faísca. Você já tem tudo que precisa para poder chegar no nível nacional que vocês querem. Só precisa de informação. E às vezes a falta de informação impede a gente de chegar no outro nível, porque o cérebro da gente não processa o que a gente não conhece. Então, como a gente não conhece, não tem como processar. A partir do momento que você conhece, você passa a entender e passa a trabalhar focada naquilo ali, e agora você tem informação. Tá bom? Eu sou especialista em inteligência emocional, especialista em inteligência relacional, eu também sou anfitrião da Aliança Divergente, e hoje eu trabalho com isso também, ajudando pessoas que não conseguem enxergar o que vocês não veem, e eu mostro a vocês como colocar um óculos diferente e enxergar a vida de vocês por outro ângulo,
e vocês vão ver como a vida é maravilhosa. Só depende da forma que a gente enxerga. E você está no lugar certo, na hora certa, e tem o que você precisa para chegar nos seus objetivos daqui. Então, essa permissão para prosperar, quando a Ariane me chamou para falar aqui na Amerikey, eu fui pesquisar e eu descobri, estou chocado, até eu vou me cadastrar para ser consultor, viu? Porque eu descobri esse mercado... Aí, ó, gente, ó, um novo iniciante aí, ó, Você tá vendo? aí, ó, Diri. Eu descobri que isso é um mercado bilionário, bilionário. Eu moro aqui na Bahia e ontem eu estava no shopping, minha filha de 11 anos, passando ontem numa loja que se chama Sephora. Eu não sei se é Sephora ou Sephora, eu não sei o nome direitinho. Mas uma loja de maquiagem, creio eu que é importada, e não são produtos muito baratos, e minha filha já conhece todos aqueles produtos. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, e eu estava montando a aula para vocês e fui olhar o tamanho desse mercado, pessoal. Eu fiquei chocado quando eu descobri que no mundo, em 2024, esse mercado movimentou 1,198 trilhões de dólares. Eu não estou nem falando em real, porque em real, talvez se eu for trazer em real, nem caiba aqui na tela, né? Aí vai ser 4 trilhões, eu nem sei como é que iria para esse número. Mas no mundo inteiro, estou falando de um mercado que colocou 1,198 trilhões de dólares. No Brasil, que já é um mercado muito grande, e a Amerikey está bem posicionada no mercado também, mas só esse mercado no Brasil, ano passado, movimentou 35,1 bilhões de reais. Cadê esse dinheiro? Está com vocês? Esse dinheiro todo aí? Vocês não ficam aflitas, não? De saber se está movimentando, onde é que está caindo esse dinheiro? Está no bolso de alguém. Porque se movimentou, mesmo com crise, mesmo com política, mesmo com tudo, movimentou no Brasil 35 bilhões de reais. De reais não, de dólares, viu? Isso aqui está em dólar ainda. E aí eu fiquei me perguntando por que é que às vezes a gente não consegue avançar sendo que tem um mercado tão grande desse. E um dia eu também me fiz essa pergunta, que eu tenho uma carreira ainda de dentista, que eu estou em transição de carreira, e eu faço implante, e ficava me perguntando, poxa, a quantidade de implantes só aumenta, um mercado bilionário também, e eu não estava com esse dinheiro no meu bolso. O que está acontecendo? Porque tem alguém botando. Se aumentou a produção, se a Amerikey é uma das maiores economias desses cuidados pessoais no mundo, e aumenta a quantidade de consultoras e está vendendo, o que é que está acontecendo que não sou eu esse vendedor que está rodando, que está vendendo esses bilhões aí? E aí eu procurei saber e descobri. Olha que coisa interessante. Vocês sabiam que só a Amerikey aqui nessa porção toda faturou entre 2,2 e 2,4 bilhões de dólares ano passado? Porque a gente fala assim no mundo, né? E aí fica assim, mas no mundo, olha lá, bota no chat GPT no Google, vocês vão ver o faturamento da empresa de vocês. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma consultora de moda aqui, minha filha de 11 anos, ela é dessas blogueirinhas de maquiagem, eu perguntei, filha, esse produto é bom? Não, Amerikey é top, pai. E aí eu fiquei perguntando assim, o produto é bom, é consagrado, não é uma coisa que vocês estão vendendo assim que as pessoas vão saber se é bom ou não é. Porque é difícil quando você vai vender uma coisa nova. Eu, de vez em quando, vou com ela naquelas casas, não sei se aí em Minas tem, mas aqui na Bahia tá com um monte de casa de maquiagem de 10 reais. Tudo por 10 reais. Meu Deus do céu, como é que esse menino acredita nisso? Parece que vende só tinta guache pro rosto dela. E aí eu tentando explicar a ela que maquiagem não é só a coisa, né? Tem que ter todo um estudo, a parte da pele, tem todo um contexto. E olha que eu nem entendo disso, mas eu me preocupo porque é minha filha. Só que aí ela me disse, não, pai, Mary Kay é top demais. E eu pensei, poxa, mercado bilionário, só que 2,4 bilhões de dólares movimentados, só a Mary Kay. Produto top, o que é que tá faltando agora para vocês venderem isso aqui tudo? Conhecimento. Você acha? Eu fui olhar o programa de treinamento de vocês, eu achei topíssimo, cara. O programa de crescimento de vocês, eu digo assim, da questão das consultoras, de treinamento, cara, eu achei muito bacana. Será que é conhecimento? Quantos aqui não conhecem? Que material é esse aí que eu estou colocando que eu não sei? Eu acho que eu não sei se é um blush que chama, batom, que é isso aqui que está na tela? Para mim não está aparecendo, não. É uma base. Dá uma olhadinha. Tá, agora tá. E um blush. É uma base, é um blush e o quê? Parece eu não sei se é coisa de filho, né? Não parece. Fala aí um pouquinho desse blush. Para que serve? Para que é amor? Eu preciso comprar para minha esposa, mas para que eu vou comprar isso aqui para ela?
Depende do blush que você vai comprar. Não, claro que é o blush da Mary Kay, né? Não, sim, porque a Mary Kay tem vários blushes. É mesmo, não sabia. Fala 2 aí para mim. Tem um que é 4 funções, que é o 4 em 1. Ele é multifuncional. Ele é Aí se eu fosse comprar bronzeador. para minha esposa, qual é que você recomenda? Eu acho que esse 4, esse multifuncional, ele vai atender a sua esposa bem, porque ele é 4 funções em um produto só. É difícil de errar, né? É protetor solar, tudo isso, é que ela tá usando mesmo, tava reclamando esses dias aí. Tinha que passar protetor, passar não sei o quê. Não entendi. Ele também funciona como protetor solar? Não. E aí, Diri? Me ajuda, Diri. Não, ele não é um protetor solar, não. Ele é um pó multifuncional. Ele é sombra, contorno, blush, iluminador, mas não tem protetor solar, não. Ele é uma maquiagem, né? Você tá vendo? É uma brincadeira, claro que eu não entendo nada de blush, disso tudo, mas é só para vocês verem que não é por falta de capacidade. Vocês até são bem treinadas, e isso se repete, né? E vocês podem treinar isso aí. Capacidade é uma coisa que se desenvolve. Vocês têm um treinamento na Mary Kay também quando entra, né? Deve ter um plano de você aprender sobre os kits de maquiagem, sobre as outras coisas. E aí o que é que acontece? Eu comecei a perceber que pode ser que existem outras coisas. E para a gente descobrir isso aí, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Pensa um negócio que eu acho lindo da Mary Kay, é isso aqui. Vocês já viram? A Emina já tem um desses já? Ah, eu quero um desses. Pois é. Agora vamos fazer um negócio profético aqui. Quem quer um desse aqui, levanta a mão. E tem que ser essa mãozinha aqui, ó. Senão não vai concretizar, não. Eu já levantei minha mão aqui já, ó. Quem quer um desse aqui, levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha aqui do chat aqui, ó. Bota aí na mãozinha. Ai, como é que levanta essa mãozinha? Tem que dar um jeito. Quem quer uma BMW dessa aí, tem que... Olha, Catilene já tá recebendo a bênção dela aí, ó. Olha aí, o povo já tá recebendo. Eu tô... consegui. Carla também já recebeu. Olha aí. Pessoal, é lindo demais esse carro rosa. E eu fui ver a forma que a Mary Kay consegue fazer isso com as vendedoras e consultoras. Eu percebi que praticamente, se você bater as metas, praticamente as próprias metas vão pagar esse carro para você. É assim mesmo? Quem puder já me dar uma informação, porque a gente pesquisa na internet, mas só para eu saber, para não estar falando uma inverdade. É isso mesmo? Tem as metas que bate, dependendo das metas, a gente consegue receber esse carro? Catilene pode falar por nós aí sobre isso. Acho que ela caiu. Caiu não. Ela tá mudo. Oi, Icro, desculpa, só um minutinho. Não. Para ganhar esse carro, tem que bater as metas, não é isso? Só para eu... Isso. Então, na verdade, não é uma meta só sua, é uma meta da unidade, né? Nós temos que bater 55 mil pontos durante 6 meses. A gente não pode cair essa meta. Durante 6 meses, a unidade tem que produzir 55 mil pontos para chegar à meta do carro rosa. Show de bola. 55 mil pontos é 55 mil reais? É isso? Só pra, muito mais. Muito mais, né? É o ponto que vai... Não depende do que for vender. Mas vamos lá. Eu queria perguntar a vocês, quem quer esse carro? Todas nós. Agora pode levantar a mão assim, ou abrir o microfone e falar eu. Quem quer esse carro? Eu quero. Pois é. E aí eu vou fazer outra pergunta. E você pode ter esse carro? Sim. Pode. Será? Vamos fazer um exercício? O que é que acontece se a Mary Kay te ligar hoje e falar assim, ó, você ganhou esse carro hoje e você vai chegar em sua casa com esse carro aqui? Imagina aí agora. Vocês estão entrando em casa. Eu caio dura. Pois é. Imagina as pessoas que estão ao seu redor. Imagina às vezes um marido, imagina às vezes uma mãe, um pai, um filho, um amigo, uma pessoa que talvez você deva algum dinheiro. Vocês já imaginaram o inferno que sua vida pode se tornar por conta disso? Se não for bem planejado? Verdade. Pronto. Isso é permissão. Muitas de vocês só não estão sentadas num carro desse porque ainda emocionalmente e de forma inconsciente não estão prontas para sentar num carro desse e aguentar a cobrança das pessoas. Porque chama atenção, viu, Fia?
Onde você passar aí em Minas com esse carro, todo mundo vai saber que você está de BMW rosa. E automaticamente vai saber que você está faturando um valor bacana. Isso é permissão. E é tipo um planejamento? É tipo uma corda. A falta de permissão é tipo uma corda que impede de você vender esses 55 mil pontos e sentar nesse carro. Porque imagina, a empresa já tem um plano, o produto é muito bom, vocês estudam, vocês estão aqui uma hora dessa, véspera de feriado. Ninguém que está aqui uma hora dessa, véspera de feriado, é preguiçoso. Não existe isso. Tem muita disposição, mas na hora de vocês avançarem, de forma inconsciente, vocês se sabotam porque ainda não estão prontas para ter um carro desse na garagem. A cobrança vai ser tão grande das pessoas à sua volta de forma emocional que você dá um passo para trás e volta para a estaca zero que você não vai ter problema. Tem pessoas como eu que precisam estar numa vida mais ou menos para que os parentes não enchem o saco, para que ninguém lhe peça nada, para que ninguém fique o tempo todo te pedindo para ajudar um, ajudar outro. Isso é permissão, é uma permissão emocional. E a gente sabe que a emoção rege nossas ações. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Todas vocês aqui, eu vejo exatamente eu conversando com a Ariane muito sobre isso. Tem muita capacidade, tem muita disposição. São mulheres que se arrumam, que vão lá, que batalham. Eu conheço algumas consultoras da Meruquia aqui na Bahia. Poxa, são mulheres para cima, estão sempre em eventos, sempre se capacitando, não param. Disposição, exatamente a mesma coisa. As reuniões da Meruquia são dia de quê? As reuniões de vocês, geralmente, qual é o dia da semana? Segunda. Segunda-feira é um dia que todo mundo odeia e vocês estão trabalhando. Olha aí, como é que falta disposição a um povo desse? Só que eu percebi uma coisa, ó. Vocês têm permissão? Aí eu quero que cada uma não precisa responder, mas se faça uma pergunta, você tem permissão de avançar? Você pode? E essa permissão que eu estou falando é justamente a permissão emocional. Você tem condição hoje de prosperar no nível que você consiga avançar em todas as áreas da sua vida? Porque, assim, a um primeiro momento, todo mundo responde assim, não tenho, claro, vem que eu estou aqui, estou pronto e querendo. Só que depois, o que é que isso pode rodar? Sabe por quê? Eu vou contar a minha história, viu? Se for alguma coincidência com você, é só uma mera coincidência, mas acontece muito. Às vezes a gente começa a trabalhar, começa a engajar, ganha um dinheirinho a mais, na hora que a coisa está começando a engrenar, alguém fica doente, você tem que gastar o dinheiro, o carro bate, você precisa arrumar, a casa fura o telhado, deixa eu ver, o filho fica doente, o marido perde o emprego, é incrível. E aí você acaba voltando para a zona zero. Isso é uma teoria que foi criada por um brasileiro, que isso vai dar o que falar, né? Está começando a movimentar agora, e eu acho que isso aí um dia, o Brasil ainda tem grandes chances de ganhar muita coisa por conta disso. E hoje eu estou aqui para você, para te contar a verdade que ninguém te contou. Ícaro, por que é que tem gente com menos preparo que você que consegue vender 50 mil pontos? Vocês sabem disso, não precisa falar nome não, mas quem aqui conhece uma vendedora que não tem a capacidade de vocês, mas mesmo assim a pessoa vai lá e vende horrores? Quem aqui conhece? Não precisa falar nome não, viu? Que eu nem daí sou. Só levanta a mão. Não é triste isso? E você saber que você estuda sábado, estuda domingo, e vai, e volta, mas na sua vez da coisa rodar, não dá certo. Aí a pessoa que não estuda, que não faz nada, a pessoa só tá ali, mas na hora de vender, consegue vender. Dá uma sorte, daqui a pouco um negócio que era para vender 1.000, vende 50 mil, e aí vai. Essa pessoa nem tem a capacidade que você tem, não tem a disposição que você tem, mas tem a permissão emocional para avançar muito alta. Não se preocupe não, que eu vou explicar a vocês o que é permissão, e vou explicar, inclusive, como é que vocês resolvem isso, viu? Vocês não vão sair daqui com essa carinha preocupada, não, viu? Vão sair daqui com a carinha resolutiva, tá bom? Ah, sim, porque se entregar, como dizem, entregar o negócio pela metade, é melhor nem vir aqui para entregar, deixar vocês mais preocupados. Faz sentido para algum de vocês? Medo, você ainda fala não, isso? não fica com medo não, porque ó, o medo só perde por WO. Quando vocês se aproximam do medo, você vai ver que o medo vai embora, porque a partir de agora vocês vão enxergar a verdade. Tem um livro antigo que diz assim que a verdade liberta, e liberta mesmo, viu? Na hora que vocês ficam sabendo a verdade. Faz sentido o que eu falei até aqui para algum de vocês? Então, pronto, vamos passar aqui. Olha, você tem mais capacidade.
aqui na Mary Kay. Você tem mais disposição, só te falta a permissão. Tá vendo a diferença esses dois mundos aqui? E aí eu estou falando de vendas, mas você pode falar em todas as áreas de sua vida, saúde, relacionamento com família, a parte de dinheiro mesmo. Então a gente pode, entender que a vida da gente, você pode estar dos dois lados. E acredite, a diferença entre um lado e outro, às vezes, só é falta de permissão. Porque, às vezes, eu estou falando aqui com mulheres que batalham, que correm atrás, que estão buscando alguma coisa, que estão tentando alguma coisa. Aquelas pessoas que não estão tentando nada, realmente pode ser falta de capacidade. Realmente pode ser falta de disposição. Eu conheço gente que não tem disposição, que não faz nada mesmo. Mas a maioria das pessoas, geralmente, é falta de permissão. E aí, olha o que acontece. Lembra que eu falei a vocês que sempre quando vocês começam a avançar e, de repente, parece que as coisas dão errado e você volta para o que estava antes? Por quê? Como você não tem permissão, a tendência é sempre você voltar para um lugar onde você fique mais equilibrada, que você fique mais tranquila. E aí, quando você tem abaixo a permissão, que é uma coisa que eu tinha, você entra no ciclo que chama ciclo da autossabotagem. Às vezes foi alguém que instalou em você quando você era criança. Quantos aqui já escutaram da mãe? Árvore não é, dinheiro não dá em árvore. Ou então, tá cagando dinheiro, menina. Ou então, desliga a luz aí que eu não sou sócio da empresa de energia. Quem aqui já ouviu isso? Dinheiro é sujo, lava a mão. Isso entra na tua mente de uma forma inconsciente e você cresce achando que dinheiro é sujo, que rico é ladrão. São crenças que vão crescendo na nossa mente. Toda vez que você começa a ficar com uma condição financeira maior, que é esse caso que a gente está falando, você dá um jeito de se sabotar, de se endividar, de comprar o que não precisa, de fazer um monte de loucura para ficar sem esse dinheiro. Alguns precisam dever para não precisar emprestar, que foi meu caso. Eu já cheguei no caso de deixar meu nome sujo para não ter que emprestar ninguém da minha família. Olha que loucura. E comprar e deixar o nome sujo só para dizer assim, ô pessoal, não posso não, meu nome tá sujo. Era até bom estar com o nome no Serasa. Por quê? Porque ninguém me pedia. Não, meu nome não vai passar não, meu nome é sujo. Uma conta de R$20. É um absurdo isso, mas emocionalmente eu não tinha condição de negar um primo que me ligasse, que me pedisse um dinheiro, eu com dinheiro no banco, como é que eu vou dizer que não? Entende? Então, essa baixa permissão vira um pensamento sabotador, que aí é sempre assim, eu não sou tão boa vendedora, eu não sou bom nisso. Aí, olha o medo, tá vendo aí? Carla, né? Olha o medo onde é que vem aqui, ó, de um pensamento lá atrás que já bota o medo, que gera uma insegurança que você não vai conseguir chegar, porque você se compara com quem já chegou, sendo que você está no estágio agora que você não precisa vender os 50 mil pontos, você só precisa vender os 1.000 primeiro. E se a gente não tem essa noção, a gente quer vender 50 mil, quer vender 100 mil e nem vendeu 10 mil ainda. E aí você não consegue avançar. A emoção trava você. Porque toda vez que você vai tentar alguma coisa nova, toda vez que você começa a avançar, esse ciclo da autossabotagem volta e te leva para o lugar onde você precisa estar. Onde gera dor, onde você não consegue comprar suas coisas, onde você não consegue vender. Isso, o que acontece com isso, Ícaro? Gera uma procrastinação. Que procrastinação é o quê? É aquela pessoa que tem um monte de coisa para fazer e não faz nada. E aí gera uma fuga. Algumas pessoas podem ir para comida, aí come sem motivo, outros para droga, outros para sexo. E aí vai para um monte de fuga que é tirar você desse caminho. A falta de resultado gera frustração. E essa frustração reforça aquela incapacidade lá do início, ó. E aí a autoconfirmação e esse ciclo da autossabotagem, ó, começa a rodar, 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 e você não tem fim. E vai passando os estágios. No início foi difícil, no segundo estágio você começa a reclamar que só é com você, como é que essas coisas só acontecem com você, depois você começa a reclamar que todo mundo, que a Mary Kay não presta, e depois nada presta. Então você entra nesse ciclo e é difícil sair. Algumas pessoas conseguem, inclusive, avançar, entram em depressão e outras coisas, porque começou aqui, ó, lá atrás, essa preocupação excessiva que gerou. Na verdade, você não fracassou na venda. Sabe aquela venda que você tentou fazer e não conseguiu? Não foi fracasso, não. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Você travou antes mesmo de tentar. A comunicação da gente, do vendedor, 80% é não verbal. Você não precisa abrir a boca. Quer ver? Eu provo isso a vocês. Quem aqui tem criança pequena? Pode abrir o microfone e falar um oi aí. Eu vi que a Ariane tem uma, né? Tem criança pequena de 7, 8 anos para baixo? Tenho dois pequenos. 2 pequenos, né? Mais alguém tem criança pequena?
Você quer ver uma coisa, Ariane? Quantos de vocês você chega em casa, às vezes, e o menino pergunta assim... Pronto, olha aí, ó. E a criança fala assim para você, mamãe, você não disse nada a ninguém, tá naquele dia difícil. E a criança vira para você e fala assim, ó, mamãe, o que foi que aconteceu? Você tá tão triste. Aqui pergunta sempre. Entenderam? A comunicação da gente, 80% é não verbal. E o que é que acontece? Quando você já chega com essa preocupação para o seu cliente, você já chega com a venda perdida. Porque você emocionalmente já entendeu que você não vai vender, você não pode vender. Você não vai conseguir vender. E aí o que é que acontece? Você não vende. E você quer saber o pior? No outro dia vai uma pessoa da Amerikey que está começando agora, primeiro dia, oferece qualquer coisa, a pessoa compra. É. E aí você fica com aquela cara assim, não é possível que fulana vendeu e eu não vendi. Pessoal, é uma comunicação quântica, ó. É energia, você não tem como fazer. Comigo. Oi, já aconteceu com você? Isso. Lá na empresa onde eu trabalhava, eu tinha oferecido para todo mundo Merkey, ninguém quis. Chegou uma vendedora nova, ela entrou como vendedora lá dentro da empresa, ela vendeu 3.000 em um dia. Você teve um exemplo agora, Ariane, que ela não era melhor que você de capacidade, ela não era melhor que você de disposição, talvez ela só tivesse a permissão mais alta. Ícaro, o que é isso? Olha que coisa interessante. Para a gente entender esse conceito de permissão, eu vou ter que passar para vocês um conceito de pré-queda. Quem criou essa teoria da permissão foi um brasileiro chamado Elton Euler. Ele é doutor também hoje em dia e está revolucionando essa questão da permissão. Eu hoje sou aliado e estou junto nessa mesma filosofia e levando essa verdade para as pessoas, no Brasil e no mundo inteiro. E aí o que é que acontece? Sabe aqueles momentos que a vida da gente oscila? E olha que coisa interessante. Quando você trava numa venda, a vida te dá alguns sinais. Vamos lá. Quantas pessoas aqui, às vezes, que vocês estão tentando fazer alguma coisa? A Amerikey tem que... Não sei se vocês precisam investir alguma coisa antes, comprar algum kit, eu não sei como é que funciona, mas vocês precisam investir um dinheiro para comprar mais material. Às vezes é aquela promoção que vale muito a pena vocês investirem, que vocês sabem que o retorno vai dar, e aí você separou ali, vamos dizer, 5 mil reais. E você tem que comprar esses 5 mil reais sexta-feira. Hoje é terça, amanhã é feriado. Até sexta-feira, começa a acontecer uma série de eventos. Menino fica doente, você gasta 600 de médico. E aí depois o carro encosta, você vai gastar mais 1.000. E depois vai acontecendo um monte de coisas que lhe tiram do seu foco. E o nome disso é pré-queda. São essas coisas que acontecem que aparentemente são de ordem aleatória. São coisas como o filho ficar doente, o marido reclamar demais, o patrão reclamar com você, ou então alguma coisa dar errada no seu dia, e você não percebe isso como sinal e acaba, às vezes, retraindo. E aí, na hora que era para você avançar, você não avança. Por quê? Esses ciclos que vocês estão vendo aqui, ó, toda vez que você não avança, você cai novamente. E nesse momento de pré-queda, é o momento que você desiste. Sabe aquele momento que você está triste, aquele momento que você não quer mais vender Amerikey, aquele momento que você não quer mais fazer mais nada, e depois passa, né? Depois a gente tenta de novo. É isso, ó. Ícaro, e aí como é que faz? Na hora que a gente está subindo, né, tá começando a vender, é como se fosse uma certa, não vou chamar de, uma certa impressão que você está avançando, mas na verdade, toda vez que você começar a bater perto do seu teto, vamos supor ali que seu teto é 10 mil reais. Quando estiver chegando perto de 8, 9, 10, que você tem um teto ali para bater, e geralmente vendedor começa a bater no teto e trava nesse teto, quem vende 5 só vende 5, quem vende 6 só vende 6, quem vende 10 só vende 10, trava nesse teto é justamente porque a vida está te mostrando o que é que você precisa resolver. Olha aí, Ícaro, como assim? Quando vocês estiverem tentando alguma coisa e para bater a meta agora no final de mês, prestem atenção no que está acontecendo nas pessoas ao seu redor. Prestem atenção na sua família, prestem atenção nas suas coisas, porque vão começar a acontecer pequenos eventos que vão revelar o que é que você precisa ajustar. Porque a resposta para você vencer essa pré-queda e avançar não está na capacidade, está nas relações. Que relações, Ícaro? Nas relações emocionais que a gente dá às outras pessoas mais próximas a gente, como chefe, marido e mulher, como filho, amigo, amiga, igreja, e você começa a avançar e aquilo ali lhe trava e lhe puxa para baixo.
durante esses momentos. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, que essa frase vale alguns milhares de reais, porque vocês vão ver que na hora que vocês verem o resultado de vocês travado, ó, pode olhar que tem uma relação que você precisa ajustar. Alguém aqui está com a meta travada, não precisa falar valor, mas está com a meta que não bate de jeito nenhum, há alguns meses? Eu comecei agora, Ícaro. Eu comecei agora as vendas, tem pouco tempo que eu estou no Mary Kay. No meu começo, eu, tipo assim, estava vendendo quase todos os dias, né? Quase todos os dias eu vendia. E aí, chegou há um mês atrás, eu tive um baque, né? Eu estava até pensando até desistir. Já tinha, assim, já estavam bem desmotivada, né? Até conversei com as meninas que me animaram. E aí eu comecei eu vi que tinha algo me bloqueando, que é esse medo, porque potencial a Carla tem. Eu fui vendedora de consórcio, eu vendi sonhos para os outros, vendi papel para os outros. Então, por que eu não posso vender um produto que é marca número 1 do Brasil? Entendeu? Aí eu comecei a pôr isso na minha mente. Sabe, eu tenho que desbloquear esse medo, Carla, ansiedade. Você quer fazer isso agora? Eu posso te dar um pouquinho de clareza, posso? Quero, claro. Vou te fazer só uma pergunta. Não precisa responder se for uma coisa muito pessoal, mas assim, você vai entender dentro do âmbito, né? Quando você estava vendendo, chegou a vender no início e travou, o que é que estava acontecendo? Quando foi isso? Tem 1 mês, 2 meses? 1 mês e meio. Pronto. Você tem 1 mês e meio que você entrou na Mary Kay. É isso ou mais? Não, tem 4 meses que eu entrei. 4, 5 meses. Vai fazer 5 meses. Pronto. Estava vendendo legal e de repente travou. Não foi? Sim. Pronto. O que é que você estava tentando fazer? O que é que estava acontecendo na sua vida? Agora esqueça a Mary Kay. Vamos agora para as relações. O que é que estava acontecendo na sua vida nessa época? Eu estava... Tipo assim, acontecendo um tanto de coisa. Problemas em casa, pessoais, coisas que eu estava esperando, respostas não saíram. Como ainda tá assim, entendeu? E tipo assim, tratamento de saúde, um monte de coisa. Vamos lá. Olha como a vida é relacionada. E quando eu falo essa frase, Carla, toda demora nos resultados esconde uma espera na relação, eu vou te fazer uma pergunta. Imagina, eu vou chutar que eu não sei quanto é que você estava vendendo, mas vamos chutar que você nesses primeiros meses vendeu 5 mil. Estou dando um exemplo. Tá bom? Recebo em nome de Jesus. Pronto. Vamos ver agora. Imagina se esse mês, ao invés de 5 mil, você vendeu 50. É bom ou é ruim isso? Não, vai resolver muita coisa na minha vida. Pronto. Esses 50, o que é que aconteceria de bom se você tivesse com esses 50 mil hoje no bolso já? Fechou o mês de junho, 50 mil. O que é que aconteceria de bom? Eu com certeza eu estaria muito mais animada. Ia dar para viajar, ia dar para fazer o quê? Você consegue imaginar o que é que você Pagar faria? todas as minhas contas. Pagar as contas, isso é legal. E o que mais? Passear um pouco, divertir com meu esposo. Coisa boa, né? Aí, ó. Fazer investimento de produtos. Em comprar mais para o mês que vem ser melhor ainda, né? Vamos rumo aos 100 mil agora. Investir em cursos para me aprender. Olha que coisa boa. E agora eu vou te fazer outra pergunta. E o que é que acontece de ruim se você começar a ganhar 50 mil todos os meses? Vai acontecer, é igual você falou, às vezes, tipo assim, as pessoas de perto de mim vai começar a me ver de outra forma, vai começar a me pedir para me ajudar. Só que Entendeu? eu sou uma pessoa que eu sempre procuro ajudar. Entendeu? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas eu não consigo, tipo, ver as coisas acontecer e não fazer. Às vezes eu até ultrapasso o meu limite, sabe? Em poder ajudar. Ajudar não é o problema. O problema é a obrigação que você se coloca. Às vezes nem é a pessoa que pede, é que você se coloca. Aí lembra daquele ciclo da autossabotagem?
Aí lá atrás, você vai buscar isso aí lá atrás, e o passado explica por que Carla hoje não pode ter uma certa quantidade de dinheiro. Não precisa me falar nome, mas essa primeira pessoa que você pensou assim, essa pessoa iria me pedir dinheiro. Não precisa dizer nome, não. É geralmente essa pessoa que você vai precisar ajustar a relação. Como assim ajustar a relação, Ícaro? Deixar limites claros. Porque se você não consegue ajustar agora, você não tem permissão para avançar. Seu cérebro é altamente inteligente e ele sabe que se você começar a ganhar muito dinheiro agora, você vai arrumar um problema para você. Até porque você não consegue dizer não. Você pode até ganhar esse dinheiro, mas vai dar um jeito de jogar fora. De comprar besteira, de fazer investimento que não vai valer a pena, de comprar, de dar a alguma pessoa. Simplesmente pelo simples fato que você não consegue ter para você. E isso é muito comum com mulheres. É muito comum. Obrigado, viu, Carla? Por Eu vou dar nada. um... Ô, Fica à Igor, vontade. hoje eu escutei uma frase, essa é uma frase que fala, que foi me passada dessa forma. Todos os dias, eu, Carla, tenho que falar para o meu cérebro que eu posso, que eu tenho capacidade. Eu tenho que começar a passar essas informações para o meu cérebro, que eu posso, que eu tenho capacidade, que eu sou capaz. E aí eu escutei essa frase hoje, coisa que eu não tenho o hábito de fazer, entendeu? Entendi, é verdade. O cérebro da gente acredita na história que a gente conta. Ele é muito inteligente. Quem comanda o cérebro é nós que temos que comandar, não ele nos comandar. É isso, mas tem uma forma de fazer isso. Quando você fala todos os dias isso para ele, você pode parecer, ih, cara, mas isso é besteira. Não, você está repetindo. Porque o cérebro acredita na história que a gente conta. Quer ver? Quem aqui já chorou vendo filme? Eu. Pois é, e aquilo é verdade? Não. Mas a gente chora. Olha aí. Sim. Entendeu? Então, é a história que eu estou contando para vocês hoje, é uma história de sucesso. E você vai pensar assim, poxa, eu vou deixar de ajudar o próximo, Carla, se for necessário, precisa. Até porque o próximo, às vezes, a gente quer entrar num padrão de ajudar pessoas que não querem ajuda. Já viu aquela história? Tem gente que tem parente em casa que tem problema com usuário de drogas e tal. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você quer ajudar uma pessoa que, se você der mais dinheiro, ele vai usar mais droga. E você entra num ciclo que você não tem como parar. E aí, emocionalmente, você fala assim: oh, não, eu não vou ajudar, então é melhor ficar sem dinheiro. É melhor ficar quietinho aqui. Isso de forma inconsciente. Agora, olha o que acontece. Na Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, que é assim, ó, amar o teu próximo. Primeiro Deus sobre todas as coisas é amar o teu próximo. Esse mandamento é top, só que esse mandamento tem uma vírgula, como a ti mesmo. A gente precisa amar o próximo como você se ama. Não tem como você amar os outros se você não se ama. E aí vem uma história de várias mulheres, de várias e várias e várias mulheres que tem essa histórico, Carla, de não poder avançar. Tem mulheres que, às vezes, se não conheço vocês, viu? Ainda bem, nem conversei com a Arene sobre isso, mas eu tenho alunas que não podem ganhar 50 mil por mês, porque senão vai expor o marido que não trabalha. Como é que fica um homem que não trabalha e uma mulher que ganha 50 mil? Sabe o que vai acontecer? Vai acabar o casamento. Tem que ajustar isso. Porque se a mulher ganhar muito dinheiro, ela vai embora. E ela emocionalmente não quer fazer isso. Aí o que acontece? Se sabota. Isso é muito comum com mulher. Ou então a mãe da mulher, o pai da mulher, o sobrinho, o filho que não deixa a mulher. Rapaz, é tanta coisa que a gente vai. E agora essas relações, ó, trava o nosso resultado. E aí, ó, como é que tira isso, Ícaro? Que eu não ia deixar vocês assim sem saber a resolutividade disso, viu? Tira um print aí, ó. 7 passos para aumentar a sua permissão. Ariane, depois eu vou te mandar esses slides aqui, viu? Não sei se ela tá ouvindo aí, mas depois eu vou te mandar. Primeira coisa... Eu tô ouvindo aí, cara. Eu só tô correndo atrás dos meninos aqui te ouvindo. Tá tranquilo. Primeira coisa, detecte o padrão. Olha, eu vou dizer o padrão para vocês. Eu vou falar o meu, viu? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu sempre fui um homem muito trabalhador, muito tranquilo, mas eu confesso a vocês que no início do meu casamento eu era um homem banana. Como assim, Ícaro? Eu não era um provedor, eu não era um protetor, eu não era presente, porque eu não tinha referência. Eu não tinha referência, eu não fui criado por pai, e minha referência de homem era só botar dinheiro em casa e tá tudo bem. Poxa, Ícaro, mas por que você era assim? Eu não sabia que era errado ser assim. E aí é uma história que eu digo a vocês, não é nunca sobre o outro, é sobre o que você faz com o que o outro faz com você.
Quem procura culpado sempre vai punir inocente. Então, eu não estou aqui hoje para botar culpado em ninguém. Eu estou para trazer uma autorresponsabilidade do que é que vocês podem fazer com a vida de vocês. E aí, o que é que acontece? Eu era um homem que botava dinheiro em casa, mas eu não era um homem provedor. Não era um homem presente. Piorava, porque toda vez que eu ficava, minha esposa me confrontava, adivinha o que acontecia? Eu ficava doente. E eu tinha um problema, que era um problema de doença, assim, ó, doente do Google. Eu começava a sentir uma dor na perna, eu ia para o Google, ia lá pesquisar. E tudo que você for para o Google pesquisar, no final vai dar câncer, vai dar gangrena, só vai dar doença pesada. E aí eu entrava num processo que passava meses para eu poder sair. Olha o que aconteceu. Depois que eu percebi isso aqui, eu percebi que meu padrão, sempre que eu estou tentando alguma coisa, que eu estou tentando avançar, o que é que acontece comigo? Eu fico doente. O que é que faz com uma pessoa doente? Perturba a esposa ou faz o quê? O que é que vocês acham que uma pessoa doente deve fazer? Perturba a esposa. Não, só se ela for médica. O doente tem que ir no médico. Não é isso? Verdade. Então, o que é que eu ia fazer? Me fazer de vítima. Era um perfil meu com minha esposa. Oh, mundo cruel. Estou tão doente. E ela tinha que parar tudo, porque se ela não cuidasse de mim, o dinheiro não vinha para casa. E a gente vivia esse ciclo, um inferno dentro de casa. Porque eu tinha esse perfil vingador com ela. Um perfil de vítima. E aí o que é que acontecia? Eu já passei por isso também. Em várias empresas que eu trabalhei, quando eu começava a trabalhar, tipo assim, na primeira semana, eu ficava doente. É, claro, você não pode, senão você ia subir na empresa. Olha que coisa Sim. interessante. Só que eu Impressionante. percebi isso, Carla. E já pega essa chave aí que isso aí é para você, viu? Se seu padrão for igual ao meu, quando você ficar doente, pare e perceba qual é a utilidade dessa doença. Geralmente é te tirar de alguma coisa. Por exemplo, se assumir um emprego e ficou doente, é para você não ficar. Olha que coisa interessante. E é por isso que eu acho que esse Elton Euler vai ganhar o prêmio Nobel. Toda doença tem uma utilidade, Carla. Toda doença tem utilidade. Na hora que eu percebia que estava doente e eu resolvi o problema, ia no médico, tomava o remédio e voltava a fazer o que tinha que fazer, a doença não me parou mais. E o que é que aconteceu? A doença vai embora. Por quê? Porque não tem mais utilidade eu ficar doente. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu ontem comigo. Domingo, nesse grupo que eu faço parte da Aliança Divergente, são mais de 100 mil pessoas no Brasil inteiro. E ontem, no domingo, um áudio meu, que a gente grava lá, passou para o mundo inteiro. Vocês imaginem como é feliz isso, né? Eu, na minha carreira de palestrante, de mentor, pego um áudio que passa no mundo inteiro. Pois é. Adivinha o que aconteceu na segunda-feira? Fiquei doente. Só que dessa vez eu já sabia, Carla, que eu ia ficar doente. Então o que é que aconteceu? Não deixei de fazer o que tinha que fazer. Precisei levar meu filho para fazer um retiro que ele vai fazer, e aí fui almoçar, comecei a fazer as coisas todas que tinha que fazer. Quando eu estava almoçando, adivinha o que aconteceu? Quebrei meu dente da frente aqui, ó. Olha que absurdo. Quebrei meu dente. Eu tinha planejado de almoçar no shopping com minha esposa e minha filha. Como é que um dentista vai comer no shopping sem dente? Me explica isso aí. Fiquei mal, pessoal. Nessa hora você precisa de alguém para te levantar, porque eu estava muito mal. Eu encolhi de novo, eu fiquei pequenininho, assim, chega a postura mudava, porque minha carreira começou a avançar. Pessoas do Brasil inteiro me ligando, como é que você pode, palestras marcadas aqui, eu já tenho, amanhã tem outra live, então a coisa começou a acontecer. É igual vocês quando começam a vender na Mary Kay, vende para uma pessoa, indica outra, você começa a vender, de repente acontece um negócio desse, você trava. O que é que faz, Ícaro? Identifiquei o padrão, percebi esse bloqueio. Qual era o bloqueio? Eu tinha medo de prosperar, porque se eu prosperasse demais, minha mãe não ia me deixar em paz. Porque ela arrumou um marido que não trabalha, um marido que não faz nada, e ela fica doente e me cobra emocionalmente que eu sustente eles. Eu não queria fazer isso. E como eu não conseguia dizer não, o que é que acontecia? Eu ficava sem dinheiro. Olha que solução maravilhosa. Eu não preciso dizer não a ela. Eu não dizia não a ela e nem para mim. E minha família que estava pagando um preço altíssimo de viver hoje na casa que eu moro, passear onde eu passeio, porque eu não tinha coragem de fazer isso. Eu tenho uma filha de 23 anos que foi do meu primeiro casamento. E ela recebia pensão. Durante 22 anos eu não podia trocar de casa, eu não podia ter o carro que eu queria, porque se eu tivesse o carro que eu queria, emocionalmente eu ia ter que pagar mais e mais e mais, e a mãe dela ia me infernizar. Pessoal,
tudo tá aqui, ó, nas emoções, 80% do que a gente faz. E na hora que eu entendi isso, eu quebrei esse padrão e comecei a questionar a crença. Pera aí, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou poder dar mais dinheiro a ela. Não é lógico um negócio desse? Tem sentido. Eu vou dar mais dinheiro, mas eu vou ter mais dinheiro. Na minha cabeça, eu ia dar mais dinheiro sem ter. Porque eu nunca parei para pensar nisso. E aí, naquele momento, eu me autorizei e minha permissão aumentou, porque eu liguei para ela, ajustei as relações e disse o que eu precisava falar. Filha, com 23 anos, você tem que tocar a tua vida. Papai está aqui para te apoiar no que você precisar, mas toca a tua vida. E foi assim que ela fez, tocou a vida. Fiz a mesma coisa com minha mãe. Mãe, te amo, mas a partir de agora você toca a tua vida. Teu marido, teu enteado, e toca a tua vida. A minha vida é minha. E eu preciso dar prioridade à minha família. Sabe o que, é que minha mãe fez? Me perguntou quem era mais importante. Minha mãe ou minha esposa? O que é que vocês acham? Na vida de um marido, quem é mais importante? A mãe ou a esposa? Ou os filhos? Essa pergunta é polêmica, viu? Posso nem falar isso no Ué, Instagram. esposa. A Quem é mais família, né? importante? A mãe, a esposa ou os filhos para o A marido? esposa. A A família. esposa. Alguém acha que é diferente? Alguém acha que é outra coisa? Mas eu sempre achei, viu, Ariane, que era minha mãe. Porque foi assim que eu aprendi. E olha, que eu vou dizer uma coisa a vocês. Você sabe por que eu nunca prosperei e demorei a entender isso? Porque menino não pode prosperar. Enquanto eu estava colocando minha mãe como prioridade na minha vida, eu não assumi meu papel de homem, que homem prioriza a esposa. Isso muda tudo. Então, marido que é mal resolvido com o pai, marido que não tem resolutividade com a mãe, não vai prosperar. E você quer saber demais? Esse tipo de homem, como eu era, pode tentar fazer tudo, não vai dar certo nunca. Se ele não resolver o BO dele com o pai e com a mãe, tudo que ele tocar a mão vai dar errado. E aí vem outra pessoa e faz a mesma coisa e dá certo. É incrível isso aí. Agora resolve isso aí que a coisa começa a andar. Com homem, eu tenho um pouco mais de paciência, porque minha geração, que tem 30, 40 anos, se perdeu. A gente não tem esse tipo de instrução. Ninguém para ensinar a gente como é que faz para você ser um homem honrado. A gente só aprende que tem que botar o dinheiro em casa e acabou. E é isso que está dando muito conflito nas relações. Olha, mais uma vez, separando. Questionei a crença, me autorizei, minha permissão subiu, quebrei o padrão. E aí Carla estava dizendo, Ícaro, o que é que acontece quando eu começar a vender Mary Kay e ficar doente? Cadê Carla? Tá aí ainda? Tô aqui. Carla, quando você for vender Mary Kay e ficar doente, experimenta aí doente para você ver. Você vai vender tudo. Sabe por quê? Amém. Vai, porque você vai entender que a doença só quer lhe testar. Tá dizendo assim para você, Carla, eu quero ver se você merece andar nessa BMW mesmo. Aí Não, você tem que agora pegar, toda vez que eu for vender, que eu ficar doente, eu vou lembrar de você. pode lembrar e vai para Oi, cima. Ícaro, E na hora que você posso fazer vender, uma, você vai entender assim, cara, posso não é fazer uma possível que era só observação isso. aqui? Pode, fica à vontade. Então, na verdade, esse mês foi muito desafiador para mim, sabe? Eu fiquei doente 2 vezes, né? Tinha anos que eu não ficava doente, né? E aí teve um dia que eu falei assim com Carla, que eu converso muito com ela, né? Assim, Carla, eu preciso reagir, eu não posso ficar desse jeito. Acabou, chega. Não, eu tenho que dar um jeito. E aí, eu acho que era mais ou menos dia 10, eu tinha iniciado só uma pessoa. E aí eu falei assim, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida, não. O que é isso? Tá doido? E mesmo doente, muito gripada, eu perdi a voz e tudo, e aí eu comecei. Falei assim, vou pegar o meu celular, vou abordar todas as pessoas, vou oferecer oportunidade para. E aí, realmente a coisa foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. E aí eu sei que eu trabalhei muito, mas eu não esperava que eu ia ter esse resultado que eu tive. Mas assim, foi um mês muito desafiador, porque por 2 vezes eu fiquei doente, fiquei muito mal, e eu falei assim, gente, eu preciso, porque assim, a minha unidade, se ela não andar, eu tenho que andar, entendeu? Então, assim, se elas não fizerem, eu tenho que fazer muito mais. Então, assim, falei, gente, se eu não reagir, se eu não melhorar, não vai. E aí eu falei com a Carla, eu falei, não posso, a partir de... Aí eu falei assim, de noite eu fui dormir, falei assim, amanhã eu já sou uma nova pessoa. E aí comecei, entendeu? E aí, graças a Quebrou o Deus, padrão. realmente eu trouxe... Foi um mês, eu tenho 8 anos de Mary Kay.
Foi o mês que eu mais trouxe pessoas, foi o mês que eu mais capacitei pessoas e cheguei ao top 2 da área Brasil. Olha, parabéns, viu? Que aí já vem com o próximo passo. Celebre. Já celebrou isso? Ainda não, eu ainda estou absorvendo, mas eu estou muito feliz. Muito feliz. Ainda estou então, um pouco por favor, para vocês, meninas, palmas para a Catilene, celebre isso. Sabe por quê? Seu cérebro, Catilene, precisa entender que vale a pena passar por isso. E na hora que você começa a entender, Ícaro, se não celebrar, ele vai entender que não vale a pena o esforço. Ele é altamente inteligente, mas altamente sugestionável. Oi, e aí você Ícaro. precisa ajustar isso aí. Oi, Ícaro. Eu sou assim, né? Para falar dessa mulher aí. Porque há 4 anos atrás, eu já era cliente dela. E aí, ela me oferecia produtos, ela me ofereceu a oportunidade e eu não peguei. E aí, agora eu aceitei. Isso há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. E agora eu aceitei. Então, eu sei de onde ela veio. Eu era recepcionista de uma escola, né, técnica, e ela trabalhava nessa escola. Só que ela trabalhava lá e ela vendia Mary Kay lá. E ela falou da Mary Kay comigo, eu era cliente dela, eu comprava Mary Kay com ela. E aí ela me ofereceu, não, eu falei, não, agora não, tal, tal, tal. E aí ela não desistiu de mim. E aí, hoje eu sou uma consultora dela, né? E eu vi, a primeira coisa que eu falei com ela, eu assustei. Quando eu encontrei com ela novamente, eu falei, que é isso? O que você arrumou da sua vida, Catiene? Porque eu vi o crescimento. Eu fui, assim, participativa desse crescimento. Então, assim, para a honra e glória do Senhor, eu sou muito grata a Deus por ela não ter desistido de mim. Coisa boa, viu? É bom demais. E aí, já que você falou no Senhor, você sabe que é um insight que eu também tive. Qual é a tua religião, Carla? Eu sou batista, sou da Lagoinha. Vou te dar uma senha agora, minha querida, que você vai entender o que jogo é esse que você está jogando. E aí, não é sobre religião, mas assim, eu professo a mesma fé que Carla. Eu vou te falar uma coisa que eu entendi. No dia que eu entendi, Carla, que Jesus já fez o sacrifício suficiente por minha vida e pela sua, olha o que eu vou te falar. Não tem sentido você viver aqui sem ter o melhor da terra. Quem está atrapalhando tudo só é você. Aí, cara, como é que eu vou separar isso aí? Tem uma passagem que Jesus estava pregando, falando as coisas, e a mãe dele, não foi qualquer pessoa não, viu? Foi Maria, que eu creio que foi a mulher mais, se tem uma mulher mais pura nesse mundo que pisou aqui, foi essa mulher, viu? Para receber Jesus, bateu e falou assim, chama ele aí, que eu estou chamando ele aqui, ele e os irmãos. Jesus falou assim, diga a ela que meus irmãos estão aqui. Às vezes, cara, a gente só precisa separar, porque assim como eu falei que a prioridade do marido é a esposa, a prioridade da esposa também tem que ser o marido. Às vezes separa, alinha, ajusta os filhos, coloca no lugar e você vai ver a vida avançar. Então, na hora que você fez isso, você entra nessa terceira fase, nessa última fase, ajuste. Precisa colocar todo mundo no lugar. Catilene, você deve ser a gestora que treina esse pessoal todo, né? Às vezes, para quem está na gestão, não anda porque você se preocupa demais com elas. Não que você não tenha que se preocupar, mas se você já entregou capacitação, você é uma pessoa capacitada, já entregou um produto de primeira qualidade, a pessoa pode avançar, mas às vezes a pessoa não quer, Catilene, e é por isso que atrapalha. E aí o que acontece? Na hora que você deixa de dar o foco para quem está andando, seus rendimentos caem, e não é pelo dinheiro. Sabe por quê? Quando eu vejo você, eu vejo uma mulher que é movida por transformação de outras mulheres. Claro que o dinheiro vem, é importante, o dinheiro vem também porque você vai vender mais, mas não é sobre isso. Quantas mulheres como Carla você pode impactar, de mudar de vida mesmo como mudou a sua? Então é sobre isso. Na hora que a gente separa essas coisas todas, alinha tudo, né? Porque o que acontece muito com quem é gestor? Você vai lá, fala da Mary Kay, a pessoa compra e não dá certo e bota a culpa em tu. Agora vê, se tem gente que colocou e consegue vender, porque eu não vendi, a culpa é de quem me vendeu? Claro que não, só que a gente toma aquela culpa pra gente. E aí se sente impostor às vezes. Sentir, chega assim, poxa, eu não vou poder fazer nada disso. E aí entra num ponto cego, numa coisa daquele ciclo da autossabotagem que não tem mais fim.
Olha, eu garanto a vocês, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Testa. Da próxima vez que você ficar doente, vai para cima. Tente ajustar as relações, quebrando o padrão sempre de forma positiva. Como assim? Ícaro, eu estou vendendo Mary Kay e agora que eu vendi um bocado, meu marido está me deixando louca. Constranja ele em amor. Seja a melhor esposa, sua melhor versão. Você já precisa ter a versão daquela mulher da BMW. Se arruma igual. Você tem que se arrumar tanto, andar tão bem com você mesmo, que constrange as pessoas à sua volta. Chegue bem arrumada, maquiada, bonita. Cara, não tem como. Testa para você ver, depois você manda aqui uma resposta para o Ariane, vocês vão ver se você não consegue constranger a vida desse jeito. Faz sentido aqui para vocês, até agora que eu falei? Eu falei isso com a Ariane hoje. A gente estava conversando mais cedo, eu falei uma coisa parecida assim com isso, com ela. E isso, né, Ariane? Nós conversamos mais cedo, eu falei sobre isso com você. Você lembra? Lembro. E foi, olha aí. tipo assim, isso foi confirmação, viu? Olha Deus falando aí. Eu converso muito com a Ariane, eu digo a ela sempre assim, essa mulher não percebeu a capacidade que ela tem ainda. Claro, pessoal, que não é fácil ser mãe, ser esposa, meu Deus do céu, eu acho que eu não aguentaria ser nem um mês mulher, porque é muita responsabilidade, e às vezes a cobrança é muito grande, e não dá para fazer tudo. Só que o que é que acontece? Ela tem uma característica interessante, ela demora de enxergar, mas quando ela enxerga o ponto cego dela, quem já dirigiu sabe o que eu estou falando, tem um lado do retrovisor que quando você olha, você não vê. Olha o que é que Jesus fez na minha vida e na sua. Eu enxergo o seu, Carla, Catiene, Ariane, Laodiceia, eu enxergo porque eu estou de fora. Agora, vou contar um segredo a vocês, ó. Eu não enxergo o meu ponto cego, eu preciso de outras pessoas. Eu preciso de você para enxergar meu ponto cego. Toda vez que eu estou assim, igual você estava, quando o meu dente quebrou, minha esposa olhou para mim e falou assim para mim, Ícaro, você está encolhendo. E meu marido não encolhe não, você vai para frente. Você sabe o que eu fiz? Fui pro shopping de dente quebrado. Ainda gravei vídeo lá. Eu vou mandar para vocês depois para vocês verem. Meu dente partido. Agora já tá bonitinho, né? Que Deus é tão bom que minha mulher também é dentista, né? Já fui no lugar e já voltei. Então, meu dente quebrado e eu no shopping quebrando um padrão. Tava doendo em mim, rasgando. Porque meu padrão era encolher. E ela me desafiou. E, cara, não. Vamos continuar o que estava fazendo, que o seu padrão é encolher. E aí eu já fiquei grandão. Porque quando a mulher fala isso do marido, o marido fica grande, viu? Então, quando eu percebi isso, quebrei um padrão e aí comecei a avançar. A permissão sobe, pessoal, e o resultado vem. É impossível você mudar. Tudo muda quando alguma coisa muda. E aí, como é que eu detecto o meu padrão? Nesse grupo aqui, ó, vocês estão num grupo de consultoras independentes que na hora que vocês estiverem sem vender, Catilene, pergunta a essa mulher o que é que ela está tentando. Com certeza tem alguma coisa interferindo na venda e não é da Mary Kay. E você vai ver que às vezes é um marido que está cobrando a ela que receba mais, às vezes é a mãe que está cobrando a ela. Cara, tem alguma coisa que na hora que essa mulher ajustar isso aí, deixar limites claros, o resultado vem e a venda vem. É uma coisa consequência da outra. E hoje eu gasto meu tempo, gasto minha vida para poder levar essa verdade a outras pessoas. Sabe por quê? Eu, quando olho para mulheres como vocês aqui, eu não estou vendo mais vocês. Eu estou vendo as famílias de vocês impactadas quando vocês começarem a vender. As mulheres que vocês vão alcançar mais impactadas, porque eu passei 40 anos da minha vida. Olha aí o deserto de novo. O pessoal que gosta de confirmação, viu? É igual a Moisés, 40 anos lá no deserto, para poder entender que as permissões que eu não tinha não me dava condição de avançar. E reclamava, às vezes eu me questionava até com Deus, poxa, na vida de todo mundo, tudo acontece na minha. Anda! Não anda assim, sabe? Anda, mas não é uma coisa que anda e deslanchar. Aí eu entendi, eu não podia. Era como se Deus estivesse me guardando, porque eu não tinha condição de avançar ainda. Eu não tinha condição eu não tinha permissão de avançar nessa área. E por isso, ó, que eu hoje tenho um grupo hoje que eu só faço esse tipo de atendimento em 30 dias, porque é suficiente para vocês entenderem. Às vezes eu não consigo falar isso aqui para vocês em um dia, em uma palestra de 1 hora, porque é muito assunto e essas coisas acontecem ao longo do dia. Vamos supor que você não esteja passando nenhum desafio agora, mas amanhã, depois, você pode passar. Então, eu criei um desafio desse de 30 dias, onde vocês vão ter acompanhamento, onde eu vou dar esses insights para você todos os dias, para que vocês acompanhem. A gente tem aula ao vivo muito parecida com essa, onde a gente tira as dúvidas, porque aqui não fica confortável também de falar. Um atendimento onde a gente pode estar falando para quê? Para que vocês entendam. É só a faísca. Essa é a minha segunda turma.
que eu estou finalizando agora, vai começar dia 7 de julho. Então, é um grupo no WhatsApp, não atrapalha nada para vocês. Vão ter alguns exercícios diários que vocês precisam para reprogramar. Lembra que eu disse a vocês da questão da mente, você contar uma nova história para a mente? Plano para você faturar mais, também não adianta você entrar numa coisa dessa e não ver resultado prático. Eu não acredito em nada que não mude. Uma coisa que eu traga para vocês que não tenha resultado. Um bônus que eu já posso revelar para vocês aqui, vocês precisam se conhecer melhor. E aí, Catilene, é uma ferramenta que chama âncoras de carreira, onde você vai pegar o que é mais importante para cada consultora dessa sua. Por exemplo, eu tenho uma âncora de carreira de liberdade. Então, horário, para mim, é uma coisa que eu não gosto de cumprir. Eu gosto de dar aula de noite, amanhã de manhã eu vou fazer outra coisa, depois. Tem gente que já é segurança, precisa de um valor fixo. Então, quando a pessoa se conhece, fica mais fácil de você gerir. E aí a gente já começa agora. Eu terminei a primeira turma tem uns 10 dias. E eu queria mostrar para vocês um negócio muito interessante, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês dessa primeira turma o que é que aconteceu, porque eu confesso para vocês que até eu fico um pouco emocionado quando eu vejo esse tipo de comentário, principalmente dessa amiga. Ela tinha uma escola, uma creche, e agora está deixando de ter a creche para poder levar uma metodologia que ela criou para o Brasil inteiro. E começou a palestrar depois desses 30 dias. Eu vou passar aqui para vocês. Dá uma olhadinha. O nome dela é Midian. Quando aparecer aí, vocês colocam para mim, viu? Essa moça bonita aqui, ó. Eu sou gestora de uma creche, que é o Mundo Divertido, e eu quero falar para vocês um pouco sobre o grupo Catalisador. O Catalisador, na verdade, gente, para mim está sendo, na verdade, incrível. A gente já deu outros passos, mas o Catalisador fez com que eu aumentasse a minha permissão, fez com que eu colocasse em ação projetos que estavam guardados, porque eu tinha medo, eu não me via como uma pessoa que poderia chegar lá, e hoje eu estou ali com o lançamento do meu primeiro livro, está sendo incrível. Já fui chamada também para fazer reportagem sobre o livro, contar a história. Então, assim, o Catalisador tem me trazido desbloqueado algumas crenças que eu tinha, e para mim, assim, tem sido incrível. Tenho indicado o Catalisador, Ícaro está à frente, tem outras pessoas também que são amantes radical de pessoas que estão no grupo, e a gente é uma troca incrível. Então, assim, falar sobre isso, que além do Catalisador, essa nossa fé em Deus, essa busca que a gente fortalece tanto a inteligência emocional como espiritual, e aí a gente sabe o poder que a gente tem e também de transbordar na vida de outras pessoas. Olá, eu me chamo Midian Rodrigues. Não tá dando para te escutar aí, Ícaro. Pronto. Melhorou agora? Tá dando para escutar? Sim. Pronto. Foi a Midian. E aproveitando, vocês viram assim, né? Uma pessoa que muda em 30 dias. Ícaro, vai mudar a vida da pessoa toda? Não, pessoal, não é sobre isso. É só dar um impulso, que quando a pessoa enxerga onde tem que ir, é só ir, ó. Tem vários caminhos que você pode fazer isso. Um desses é comigo. Eu fiz um caminho desse como uma faísca. E aí eu converso com a Ariane, onde eu agradeço a ela, viu? A generosidade dela de me convidar, eu espero que tenha valido a pena, porque eu disse a ela, Ariane, eu mais nunca deixo uma pessoa passar em minha vida sem que eu leve uma palavra. Sabe por quê? Porque eu demorei 40 anos para chegar onde eu cheguei. E não é sobre dinheiro, acredite, é sobre você ter o controle da tua vida. Então, muito obrigado, viu, Ariane? E por conta dela que o Catalisador nasceu. Ela me procurou para fazer uma mentoria, e na época não deu certo, a gente não conseguiu ajustar, porque uma mentoria minha, naquela época, Ariane, eu estava cobrando R$ 1.500, hoje já está em R$ 2.500. Lembra que eu disse a vocês? Minha permissão aumentou, eu agora estou atendendo o Brasil todo, olha que negócio chique. Então, hoje eu cobro R$ 2.500 numa mentoria individual, e eu estou até parando de fazer, porque eu prefiro fazer assim, coletivo, para mim faz mais sentido. Só que ela me falou uma coisa que eu disse a ela, eu não posso deixar todo mundo para trás. É que foi que eu fiz. Eu criei deixa eu abrir aqui para vocês. Eu criei exatamente esse desafio de 30 dias. Para quê, Ícaro? Para durante esses 30 dias eu ter um resultado. Demorou um pouquinho, Ariane, porque eu precisava validar, né? Validei com algumas pessoas e, ó, validação com sucesso. Então,
para essa validação agora, o que é que eu estou fazendo? Eu criei um produto que chama Desafio Catalisador, que custa R$29. Não é pegadinha não, viu? Custa isso aí mesmo. Vou explicar a vocês por quê. Eu preciso que vocês paguem para vocês não acharem que eu sou o salvador de vocês. Salvador só tem Jesus, viu? Não sou. Esse dinheiro não muda a minha vida, mas emocionalmente você está pagando pelo que eu vou lhe entregar. Então você não vai me dever nada, zero. Mas você vai ter muita entrega do melhor que eu tenho para entregar nesses 30 dias. Ícaro, para quem é isso aqui? Só para quem fizer sentido. A gente já vai começar dia 7. Eu acredito que eu posso transformar mesmo essa visão de vocês e dar a informação que vocês precisavam. Talvez vocês não vão nem ver nada de diferente, mas vocês vão ter uma noção de entender essa visão que eu passei para vocês. E aí, se fizer sentido para vocês, custa R$29 por uma vez só, não fica pagando, não é recorrente. E aí, só botar nesse QR Code, eu vou mandar o link por Ariane também para ela compartilhar com vocês. A gente vai estar iniciando agora no dia 7, tá bom? São 30 dias de um desafio diário, onde a gente vai mandar áudios, tem 4 lives também. É um projeto bem interessante e isso move muito meu coração, porque eu vejo pessoas mudando por conta disso. E aí eu encontrei hoje o que eu nasci, que Deus me trouxe aqui nessa terra, que é transformar a vida das pessoas que passam na minha vida. E eu prometi para mim mesmo e para Deus que eu não deixo mais isso acontecer. Eu vou fazer sempre o que eu puder para poder avançar. E é esse pensamento que a gente tem que ter. Vocês não vendem maquiagem. Olha o que eu vou dizer a vocês. Vocês vendem transformação. Vocês vendem mulheres com a autoestima renovada. Tem mulheres aí fora que precisam de vocês. Por quê? Mulheres que não têm autoestima mais. São mulheres que não entendem mais de beleza e acham que não podem mais se maquiar, não podem mais se arrumar. O trabalho de vocês é como se fosse um médico da alma. Só que vocês estão disfarçadas de vendedora de Mary Kay. Na verdade, vocês estão salvando mulheres aí que estavam em situações que nem poderiam conversar. Tá bom? Então, vamos abrir para pergunta. Depois eu vou mandar lá o link para a Ariane. A Ariane vai estar com a gente lá agora, dia 7. Prepara, viu? Você já viu um pouquinho do que você vai ver lá, né? Vai estar com a gente lá agora. E aí, quando vocês verem a Ariane vendendo um bocado, viu? Só vai poder entrar na próxima turma depois de 30 dias. Lá para agosto, lá depois de agosto. Tá bom? Mas eu vou abrir para pergunta, queria ouvir vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje aqui, estou à disposição de vocês. E obrigado, viu, Ariane? Eu que agradeço, Ícaro, porque veio aí para conversar e dar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Obrigado. Também quero agradecer, viu, Ícaro? Quero agradecer, estou agarrada aí com vocês. Quero aprender também, com certeza. Quero agradecer, eu sei que tem muita coisa aí que eu preciso de aprender, colocar em prática, né, para me sobressair os meus resultados. Ah, vai mesmo, viu? Você vai ver. Pegando essa chave aí, ficou doente, vai para cima. Tu vai ver, você vai dar risada. Quando tu for vender doente, Carla, e começar a vender um bocado, tu vai dar tanta risada, já não é possível. E aí, no outro dia, a doença passa. Essa é a parte boa, viu? Tá bom, muito obrigada. Então, eu também quero agradecer. Não sei se foi a minha internet que cortou. Esses pessoas que estão aqui agora são as pessoas que realmente querem, né? Porque quem quer dá um jeito, arruma um horário, arruma um tempo. Então, assim, as pessoas que estão aqui são realmente pessoas que querem, né? Querem crescer, querem mudar de vida, sabe? Em todos os sentidos. Então, assim, eu agradeço muito. Eu não conheço a Ariane pessoalmente, mas ela é uma bênção de Deus que caiu na minha vida, né? Uma mulher incrível, de uma capacidade incrível. Eu já falei isso com ela, né? Então, assim, muito, muito obrigada. E com certeza nós vamos fazer, sim, essa mentoria, né? É destravar mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não é merecedor de tudo isso, né? É lógico que tudo vem com muito trabalho, mas nós, sim, merecemos tudo isso que chegar lá no topo, né? E eu igual falo com a Carla, chegar no topo, mas a gente não precisa ficar doida. A gente tem que chegar lá no topo com a cabeça, com a mente boa, com o coração bom, né? Mas nós merecemos tudo isso, tudo que essa empresa extraordinária está oferecendo para a gente, nós merecemos. Senão a gente não estava nessa empresa, né? Para que a gente, qual sentido seria, né? Então, hoje eu falo com as pessoas, Ícaro, era uma pessoa que, na verdade, se você me conhecesse vamos falar 10 anos atrás, eu não era essa Catilene que eu sou hoje, entendeu? Então, falo assim, a Mary Kay me transformou, né? Mas as pessoas também me transformaram, porque
como é que eu ia inspirar uma pessoa a entrar nessa oportunidade, entrar nessa empresa, se eu mesma não abria a boca, né? Eu não falava, então eu mesma não acreditava em mim. Como é que eu podia trazer outras pessoas? E hoje eu consigo trazer muitas pessoas, e às vezes não são nem minhas consultoras, né? Não são da minha área, mas eu ajudo muita gente, né? Por quê? Porque eu quero que todo mundo tenha sucesso nessa empresa, né? Sucesso na vida dela, entendeu? Assim, independente se ela está na minha unidade ou não, a gente tem que fazer todo mundo do mesmo nível. Então, muito obrigado, viu? Oi, Ícaro, uma outra coisa também que você falou, que eu falei isso com a Cátia quando eu entrei. Eu não quero ser uma vendedora de produtos. Eu quero, claro, automaticamente ter resultados, né? Que todos nós queremos. Mas eu quero ganhar vidas para o Senhor. Porque a minha vida foi resgatada. Então, assim, não é só vender. Eu quero levar a palavra do Senhor, porque essa palavra do Senhor chegou até mim. E eu não posso guardar só para mim o que Deus me deu. Até mesmo porque eu vou ser cobrada, né? Então, assim, eu falo mesmo. Enquanto a gente está aqui conversando, meu marido está ali fora discipulando uma pessoa. Ô, benção. Você está entendendo? Então, o meu sentido, cada um tem um dom que Deus já nos deu. E o meu é cuidar. É cuidar de vidas, é cuidar. Então, assim, para eu cuidar de vidas, eu tenho que estar bem. Em todos os sentidos, como você falou. Eu não posso me cobrar, sabe? Eu tenho que estar bem para me falar da palavra do Senhor. Eu tenho que estar bem para me oferecer um produto para uma pessoa. Eu tenho que usar o produto para me oferecer para a pessoa. Carla, anota esse versículo aí, para você dar uma olhadinha. Vai olhar ele todo dia. Qual? Provérbios 11:26. 11:26? Vai lá. Eu vou ler para você aqui. Ó. O comerciante que armazena mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que é estimado por todos tem bênção. Tem outra versão que fala assim: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, aquelas pessoas que retêm tudo para vender, para aumentar o preço. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Vocês são mulheres abençoadas. A bênção haverá sobre a cabeça do vendedor, porque quando as pessoas vendem para você, recebe a bênção que está na sua vida. E aí tem que ter uma visão mais de fora para poder entender justamente isso. E você entender o conceito certinho. Você só é vendedora disfarçada, seu objetivo é outro. Mas eu vou te contar uma coisa, Ícaro, você não tem noção do que Deus faz comigo nesse meio de vendas. Eu imagino, eu passo por isso todo dia, sabia? Você não tem noção. Você não tem noção. Esse final de semana eu fui assim surpreendida por Deus no detalhe que você não acredita. Eu falo assim, não. Eu falo com a Catiene. Vou te contar uma coisa, rapidinho, só para, né? Eu tô vindo de vários tratamentos de saúde, tá? Tô com o meu benefício bloqueado do INSS, não tem de onde tirar dinheiro, pago o meu aluguel, tá? Ajudo meu marido, né? O provedor é ele, mas eu ajudo ele. E eu não tinha de onde tirar os meus gastos. E eu consegui, né, juntar o meu mês para me pagar as minhas coisas. Estou assim, terminando de concluir quase todas as coisas que eu tenho para pagar com vendas Americay. Olha aí. Às vezes a gente trava, e aí eu quero dar essa visão a você. O benefício travou, Carla, não é porque Deus não gosta de você, é porque ela quer que você exploda na Americay, entendeu? Ele só está lhe dando um sinal. Larga isso e vai vender, mulher, que Deus tem bênção para você. Olha, só que a gente perde tempo reclamando. Foi isso que meu marido orou. Olha ele aí, orou e falou com Deus, Deus,
Abre a visão. Que ela não venha a ser dependente de um benefício, porque ela é filha do rei. É isso, não precisa. Só que às vezes a gente não enxerga. Deus já botou a provisão. E aí, compartilhando com vocês, independente da crença, eu vou aproveitar aqui, porque eu estou sentindo de fazer isso também. Tem outra passagem que fala sobre a botija do azeite. Vocês já viram aquela passagem que a viúva vai enchendo os azeites? O que é que acontece? Na Bíblia tem uma palavra que fala assim, ó. Quando encher a primeira botija, tire da frente. A venda do mês passado já foi. Tem novidade agora para esse mês, e esse mês é dobrado. E a gente já tem que ir com essa cabeça. Não sai de casa sem imaginar isso. Tira a botija da frente. Deus não operou na tua vida esse mês? Acabou. Amanhã tem mais milagre, porque se você parar, o azeite para de sair. Viu? Se prepare que esse grupo aí, Catilene, depois você me manda a notícia aí, que eu tô vendo isso aqui explodindo, viu, filha? E o povo vai olhar assim, esse pessoal de Minas, o que foi que aconteceu aí? Ô, Glória, recebemos, em nome de Jesus. Mas foi muito bom, menina. Já mandei o link lá para a Ariane, viu? Meu Instagram é Ícaro A. Soares. Vou pedir para ela passar para vocês também. Seguem lá, que eu dou muita dica do dia a dia, do que vocês forem falar. O que precisarem falar comigo, pode mandar lá também, que eu mesmo que respondo eu estou respondendo agora do Brasil inteiro, né? Mas eu prefiro responder também para poder estar devolvendo um pouquinho do que Deus tem derramado em minha vida. Tá bom? Eu tenho até uma pessoa aqui que eu estou conversando para entrar na unidade, que a Tiane já sabe quem que é. E ela vai ser muito bom para ela. Eu quero até colocar ela aí nessa aula aí para ela aprender também. Oferta na vida dela lá, já compra, já deixa lá na vida dela, que você vai ver que vai render muito fruto. Tá bom? Vou até abençoar ela com essa aula. Mandei o link lá, dia 7 a gente começa as aulas, viu? E vocês daqui estão aqui, vão ganhar. Eu vou dar duas coisas a vocês, viu? Eu vou dar um negócio de linguagem de valorização também, de vocês e do quem for casado dos maridos, que é aquela linguagem do amor. Tem um teste que dá para saber. Aquilo ali evita muito conflito. Você saber que seu marido tem a linguagem do amor mais voltada para tempo de qualidade, ou mais voltada para presente. Eu vou ensinar vocês isso aí também. Tá bom? Eu aprendi isso sexta-feira lá na minha célula, viu? Olha, vou fazer esse teste aí já para vocês que estão aqui na Mary. Eu aprendi assim, né? Eu ouvi, porque teve a apresentação lá da célula dos jovens, que a gente cuida dos jovens na minha igreja, né? Eu e meu marido. E teve essa linguagem do amor aí, que é muito interessante, viu, gente? Só que tem um teste mesmo, viu? Vocês vão ver. Faz o teste, é muito bacana. Tem um teste com perguntas, eu sei. Vai ser muito legal. Bacana. Pessoal, eu vou precisar sair, que eu tô com outra reunião aqui agora também, viu? Mas Deus abençoe. Ariane, obrigado, viu? Deus continue te abençoando. Eu vou esperar a notícia aí que essa divisão da Mary Kay vai estar todo mundo de carro rosa aí, de BMW, de Kicks, em breve aí, viu? Obrigada, viu, Ícaro? Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada, dá um abraço ao teu marido. Obrigada, Ari. Com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Não, Ariane, muito top, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Tirou a foto, pessoal? Eu tirei. Ah, então tá bom. Então deu bom. Tirei das pessoas que estavam... A Solange não abriu a câmera. Abre a câmera aí, Solange. Laodiceia, para a gente tirar a nossa. Solange, Laodiceia e cadê a Ariane? Ei, Sol. Ei, Laodiceia. Oi. Solange. E eu acho que Nossa, Mary Kay, só batendo na Solange mesmo. E tem alguém estilo Mary Kay aqui? Né? Solange, tá todo mundo de cara lavada, Solange. Gente, anda rápido, a gente tira foto. Anda só, que eu tenho que sair. Eu não posso ficar assim, não. Sabe como que meus meninos é? Sol, cadê você, Sol? Oi, mamãe. Oi, mamãe, né? O que você está aprontando? Então vamos tirar nós, gente. Espera aí. Bora. Tirei. Então, amanhã é quarta-feira. Amanhã você pode participar do bate-papo ou Carla? Amanhã não.
Só na quinta, né? Ah, não, amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta. Não, posso não, amanhã eu tenho célula. Ah, chegou a Ayla, né? Que da outra menina. Ô, gente, Kátia, eu vou ter que sair aqui, Tá. tá? Depois a gente conversa aqui, você me chama no particular. Beijo, Tá bom, meninos. Tchau, Com beijo. Deus. Tchau. Beijo.